Na aula anterior, nós aprendemos a construir a lista de múltiplos de um dado número. Além disso, a gente aprendeu que, construindo a lista de múltiplos de 2 ou mais números, é possível encontrar múltiplos comuns. E aí a gente aprendeu a construir a lista de múltiplos comuns. Depois disso, nós percebemos que nessa lista de múltiplos comuns há sempre um menor valor, que nós identificamos como o mínimo múltiplo comum, ou o MMC. Nessa aula, nós vamos aprender como utilizar o MMC para resolver problemas. Nesse problema, nós temos duas pessoas que correm numa pista circular, portanto, periodicamente elas voltarão a passar pelo mesmo ponto, sendo que essas duas pessoas têm velocidades diferentes. Portanto, uma delas gasta 4 minutos para completar cada uma das suas voltas, mas a outra, que é mais lenta, gasta 7 minutos para fazer cada uma das suas voltas. O problema informa que elas se encontram num determinado ponto da pista às 8h12. E aí, o problema quer saber em que momento, a que horas, elas voltarão a se encontrar nesse mesmo ponto. E uma informação importante é que elas correm no mesmo sentido. Elas não estão correndo na pista em sentidos contrários, e sim correndo no mesmo sentido. Se a gente usar como referência esse ponto da pista onde as duas se encontraram às 8h12, eu tenho certeza de que a primeira pessoa vai voltar a passar por esse mesmo ponto depois de 4 minutos. E voltará a passar por esse mesmo ponto depois de 8 minutos. E depois com 12 minutos, depois com 16, 20, 24, 28 minutos, 32 e assim por diante. Portanto, o que nós temos aqui é uma lista de múltiplos de 4. E essa informação refere-se à primeira pessoa. Já a segunda pessoa, depois de passar por esse ponto onde elas se encontram, voltará a passar por esse ponto depois de 7 minutos, porque ela leva 7 minutos para completar a volta. Voltará a passar pelo mesmo ponto após 14 minutos, depois de 21 minutos, depois de 28 minutos, depois de 35 minutos, 42, 49, 56 e assim por diante. Então, perceba que para a segunda pessoa, o que nós temos aqui é a lista de múltiplos de 7. Então, essa informação se refere à segunda pessoa. Note que nessas duas listas de múltiplos, o 28 é o primeiro número a aparecer em ambas as listas, tanto na lista de cima quanto na lista de baixo. Isso quer dizer que o 28 é o MMC entre 4 e 7. E o que esse número, o que o MMC tem de importante nesse problema? Que é justamente o tempo que eu preciso esperar para que essas duas pessoas se encontrem exatamente naquele ponto onde elas se encontraram às 8h12. Portanto, se elas se encontraram naquele ponto às 8h12 e elas voltarão a se encontrar neste mesmo ponto depois de 28 minutos, então, fazendo a soma, eu vou ter 8 horas e aqui 28 com 12, 40. Portanto, elas voltam a se encontrar nesse mesmo ponto às 8h40. Vamos para a segunda questão. Nós temos 3 lâmpadas que piscam sem parar. A primeira lâmpada pisca
de 6 em 6 segundos. A segunda lâmpada pisca de 5 em 5 segundos. E a terceira lâmpada é mais rápida, ela pisca de 4 em 4 segundos. Imagine que essas três lâmpadas pisquem simultaneamente agora. Daqui a quantos segundos elas voltarão a piscar juntas novamente? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder. Daqui a pouco você volta para ver a solução. A gente vai resolver essa questão usando também o MMC. Por isso, eu construí aqui a lista de múltiplos do 6, do 5 e do 4. Porque a primeira lâmpada pisca de 6 em 6 segundos, a segunda de 5 em 5 e a terceira de 4 em 4. Eu escrevi a lista até aqui, mas você sabe que essa lista é infinita, ela pode continuar até onde você desejar. Antes de resolver o problema propriamente dito, eu quero que você perceba coisas curiosas envolvendo essas listas. Primeiro, note que o 30 aparece na primeira lista, aparece na segunda lista, mas não aparece na terceira lista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, a partir daquele momento em que as três piscaram juntas, se você esperar 30 segundos, a lâmpada número 1 e a lâmpada número 2 voltarão a piscar juntas, mas a terceira não. Por que isso? Porque o 30 é o MMC, o menor múltiplo comum, de 6 e 5. Ou seja, essas duas lâmpadas, a lâmpada número 1 e a lâmpada número 2, vão piscar juntas a cada 30 segundos. Então, elas piscaram juntas ali, juntamente com a terceira lâmpada. 30 segundos depois, elas vão piscar juntas entre si, mais 30 segundos, mais 30 segundos. A cada 30 segundos, essas duas lâmpadas vão piscar simultaneamente. O mesmo acontece com o 20. Perceba, o 20 não aparece na primeira lista. Ele pula do 18 para o 24. Mas o 20 aparece na segunda lista e também na terceira lista. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, contado o tempo, a partir do momento em que as três piscaram ao mesmo tempo, se você esperar intervalos de 20 segundos, mais 20 segundos, mais 20 segundos, a cada intervalo de 20 segundos, as lâmpadas número 2 e número 3 vão piscar juntas. Mas perceba que 20 segundos após, a primeira lâmpada não vai piscar junto com a lâmpada número 2 e com a lâmpada número 3. Por quê? Porque 20 é o menor múltiplo comum de 4 e 5. O que a gente tem que fazer para resolver esse problema é encontrar um número que apareça nas três listas simultaneamente. Quando eu olho para as listas que estão aí, eu não vejo esse número. Mas isso não quer dizer que ele não exista. Isso quer dizer que eu não estiquei a minha lista o suficiente. Então, se eu esticar as três listas o suficiente, eu vou encontrar nas três o número 60. Isso quer dizer que depois que elas piscaram simultaneamente, eu preciso esperar 1 minuto, ou seja, 60 segundos, para que elas voltem a piscar juntas outra vez. E assim, a cada intervalo de 1 minuto, ou seja, 60 segundos, elas voltam a piscar juntas, as três, mais uma vez. Para resolver essa questão, o que a gente precisa fazer é encontrar um número que apareça nessas três listas. Quando eu olho para as três listas, eu não vejo nenhum número que apareça simultaneamente nas três. Isso não quer dizer que não exista esse número. Isso quer dizer que eu não estendi as listas o suficiente. Se eu fizer isso, em algum momento eu vou encontrar nas três listas de múltiplos o número 60. Isso quer dizer que, a partir do momento em que as três piscaram juntas, eu preciso esperar 1 minuto, ou seja, 60 segundos, para que elas voltem a piscar juntas outra vez. Por que isso? Porque 60 é, de fato, o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum ou o mínimo múltiplo comum, envolvendo os números 4, 5 e 6.
Espero que você tenha entendido e te aguardo para uma próxima aula.